Meu marido, que não teve coragem de se posicionar, ficou olhando enquanto sua mãe me chamava de GP e insultava nosso bebê, para depois defender o que ela disse. Então peguei o bebê e saí. Meu marido Owen e eu tentamos ter um bebê por anos sem sucesso. Eu ficaria feliz em adotar, mas a família de Owen é contra, e influenciou meu marido a também ser contra. Após nosso segundo ano de tentativas, implorei ao meu marido para irmos juntos fazer exames para ver se éramos inférteis. Ele era totalmente contra isso, mas acabou cedendo, e descobrimos que sua contagem era extremamente baixa. Ficamos desolados. Ambos fizemos terapia. Após um ano sem tentar engravidei, mas sofri um espontâneo após 4 meses e ficamos devastados. Owen se culpou e sugiro que começássemos o processo em um centro de planejamento familiar, para um doador, o que eu aceitei. Ele me pediu para não contar a nenhuma de nossas famílias, ou amigo, e eu concordei pois nunca quis diminuí-lo. Com a ajuda de nosso doador, consegui engravidar com sucesso, e tivemos nossa menininha no ano passado. No entanto, Owen está tendo dificuldades para se conectar com nossa menina. No mês passado, quando ele saiu da cidade com seus irmãos, para a despedida de solteiro de um amigo, durante a viagem Owen contou a seus irmãos sobre nossos problemas de infertilidade, e que nossa bebê não era biologicamente dele. Um de seus irmãos deve ter contado para sua esposa, que contou para a mãe de meu marido. Sua mãe então veio à nossa casa, e me chamou de mentirosa e prosti, tentando fazer meu marido ir embora com ela. Ele apenas ficou lá em silêncio. Disse a ela que foi decisão de Owen não contar a ninguém, e ela perguntou a ele se isso era verdade. Novamente ele ficou em silêncio, que sua mãe interpretou como se eu fosse a mentirosa. Ela então foi ao nosso quarto de bebê, e começou a pegar de volta tudo o que ela já havia nos dado para o bebê. Disse a ela que não me importava com isso, e que eu ganhava mais do que o suficiente para comprar tudo o que ela nos deu por mim mesmo, e de melhor qualidade. Ela chamou minha bebê de bastarda imunda. Quando ela disse isso, eu empurrei para fora da porta, e joguei todas as coisas dela para fora com ela. Depois que os ânimos se acalmaram, percebi que meu marido não disse nada, enquanto sua mãe me repreendia me chamando de mentirosa. E quando ela chamou nossa filha de bastarda imunda, perguntei-lhe por que ele ficou em silêncio. Ele disse que não foi criado para ser desrespeitoso como eu fui, e que sua mãe não havia dito nada que não fosse verdade, que apenas foi cruel nas suas palavras, e que deveríamos deixar para lá e esperar que sua mãe nos perdoasse. Disse-lhe que eu nunca deixaria para lá. Sua mãe e qualquer um que concordasse com ela não eram bem-vindos em nossa casa, e que eu não precisava ser perdoada quando não fiz nada de errado. Ele então disse que a casa era dele e como chefe da família, era sua decisão. Perguntei por que ele permitiu que ela me chamasse de mentirosa e prosti. Ele apenas repetiu que não discutiria com sua mãe. Depois disso parei de falar com ele, e comecei a juntar as coisas da minha filha, e saí pela porta com ela. Ele tentou me impedir e me disse que eu não podia levar sua filha para lugar nenhum sem ele, e eu perdi o pouco de compostura que me restava. Disse-lhe que ela não era sua filha. Ele provou que não havia como sua filha, quando permitiu que sua mãe a chamasse de bastarda imunda, e disse a ele que ela não era dele. Ele desabou em lágrimas, e implorou para eu voltar para dentro, mas naquele momento eu não senti nada. Atualização: levei minha bebê comigo, e voltei para a casa dos meus pais, e finalmente contei à minha família a verdade. Eles apoiam completamente minha decisão, e não permitem que meu marido sem coragem chegue perto de nós, de que ele ainda se recusa a se desculpar comigo, ou esclarecer as coisas com sua família. Contei a verdade para a cunhada com quem tinha proximidade, e ela contou para o resto da família dele. A metade da família dele é compreensiva, enquanto a outra metade está do lado da mãe dele. Preciso de tempo para esfriar a cabeça, mas sei que eventualmente meu marido e eu precisamos resolver nosso casamento. Uma coisa é certa, não voltarei para a casa dele até que ele se desculpe comigo, e prometa me proteger e proteger sua filha com veemência. Após eu sair da casa do meu marido, minha sogra, cunhado e cunhada me acusaram de traição. Já havia começado a conversar com um advogado, depois que meu marido Owen se recusou a contar a verdade para sua família, mas saber que ele deixou eles dizerem para outras pessoas que eu traía é como levar um soco no peito. Quando avisei Owen que iria pedir o divórcio, ele começou a me ligar e mandar mensagens sem parar. Suas mensagens variavam entre implorar para eu voltar, dizer que ele contaria a verdade e faria terapia novamente, suplicar para ver nossa bebê, e depois ameaçar me arrastar de volta para casa à força. Disse a ele que o divórcio aconteceria quer ele quisesse ou não, porque ele falhou como marido e ainda mais como pai. Ele então enviou fotos e vídeos das minhas coisas no lixo. Ele e meu cunhado destruindo o quarto do bebê. Não reconheço mais ele nem seu comportamento. Ele afirma sentir falta da filha e de mim,
mas tenta fazer com que seu comportamento seja minha culpa, por não fazer o que me mandam. Não estou bloqueando Owen, pois meu advogado disse para encaminhar tudo o que ele me diz, mas as mensagens ameaçadoras constantes me fazem ter medo de sair de casa. No entanto, as coisas mudaram quando meu sogro me ligou. Imediatamente ele se desculpou pelo comportamento da esposa. Queria ouvir meu lado da história, pois não acreditava que eu tinha traído. Agradeci e deixei claro que eu não traí. Contei a ele sobre a infertilidade de seu filho, e que Owen propôs conseguirmos um doador. Disse claramente que foi decisão de seu filho e que, como meu sogro e sua família colocam o sangue como a única forma válida de família, meu marido me fez mentir, para que nossa filha fosse tratada igualmente. Após eu terminar, meu sogro pareceu atônito. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou se sua esposa e filho poderiam nos visitar pessoalmente, pois sentiam nossa falta e estavam prontos para ser uma família novamente. Mas eu disse não. Meu sogro então perguntou se havia algo que Owen pudesse fazer para consertar o casamento, e novamente eu disse não. Meu sogro tentou dizer que eu estava sendo injusta, mas meu pai entrou na chamada e disse que meu sogro estava se intrometendo demais. Antes de desligar, disse ao meu sogro que seu filho estava me enviando mensagens abusivas diariamente, e que se ele estivesse arrependido, deveria fazer seu filho parar. Então desliguei. Contar ao sogro deve ter funcionado, pois não recebi nenhuma mensagem de Owen desde então. Na verdade, recebi uma. Owen me culpando porque seu pai foi lá e o repreendeu, o deixando com um hematoma. No dia seguinte, minha sogra tem tentado entrar em contato comigo, pois quer fazer parte da vida da minha filha, e disse estar pronta para aceitá-la como ela é. Se depender de mim, toda a família deles nunca mais nos verá.